O tempo que Jack passava com o vovô não podia ser mais perfeito. Mas tudo estava prestes a mudar. Parece que tá tudo na vida sempre prestes a mudar, né? Vocês já pensaram nisso? Eu já. A gente tá passando por isso agora, não tá? Em um dia a gente estava todo mundo junto na escola, se abraçando, vendo os amigos, como todos os outros dias. E aí agora a gente está nesse momento de isolamento, alguns com mais medo, outros com menos medo, outros sem entender o que está acontecendo. Então parece que tudo está sempre prestes a mudar. Parece que a nossa vida está um pouco parecida com a vida do Jack, né? Será? Com o passar do tempo, a mente do vovô começou a transportá-lo de volta aos seus dias de glória com mais frequência. No momento em que essa história começou, ele jurava de pé junto que ainda estava na Segunda Guerra. Só que a guerra tinha terminado décadas antes. Vovô acabou desenvolvendo uma doença que afeta alguns idosos, deixando-os um pouco confusos. Era grave e, infelizmente, não havia cura para esse mal. Pelo contrário, ao que parecia, piorava com o tempo. Chegaria um dia em que o vovô não lembraria nem mesmo do próprio nome. Mas como muitas vezes na vida, é possível encontrar comédia na tragédia. Nos últimos tempos, a doença do vovô havia causado momentos muito engraçados. Na noite de Guy Fawkes, que é uma data que os ingleses comemoram com muitos fogos de artifício, o vovô insistiu para que todo mundo corresse para o abrigo antiaéreo quando os vizinhos começaram a soltar fogos do jardim. Também teve o dia em que ele pegou o seu canivete, cortou uma barra fininha de chocolate com menta em 4 pedaços e o distribuiu para a família por causa do racionamento. Mas a mais memorável de todas foi a vez em que o vovô decidiu que o carrinho de compras do supermercado era, na verdade, um bombardeiro Lancaster. Em uma missão ultra secreta, ele o dirigiu em disparada pelos corredores, lançando grandes sacos de farinha. As bombas explodiram por todo lado, na comida, nos caixas e até na gerente metida do supermercado, cobrindo-a da cabeça aos pés. Ela ficou parecendo um fantasma e a operação de limpeza durou várias semanas. Vovô foi banido do supermercado para sempre. Às vezes, a confusão do vovô era angustiante. Jack não conheceu a avó que morreu quase 40 anos antes, numa noite no fim da guerra, durante um ataque nazista a Londres. Na época, o pai de Jack era um bebê recém-nascido. Entretanto, quando Jack estava no pequeno apartamento do avô, ele o ouvia chamar por sua Peggy querida, como se ela estivesse assim, no quarto ao lado. O menino ficava com os olhos cheios d'água. Era de partir o coração. Apesar de tudo, o vovô era um homem extremamente orgulhoso. Para ele, tudo tinha que ser certinho. Ele estava sempre impecavelmente uniformizado. Paletó de abotoamento duplo, camisa branca engomada e calça social cinza bem passada. Em torno do pescoço, presa com um nó caprichado, havia sempre uma gravata listrada de marrom, prata e azul, da Força Aérea. Como era moda entre os muitos pilotos da Segunda Guerra Mundial, ele usava um elegante bigode. Era impressionante, tão comprido que emendava com as costeletas. Era quase uma barba, mas sem a parte do queixo. O vovô torcia as pontas dos fios por horas até elas ficarem para cima no ângulo certo. A única coisa que entregava o estado de confusão mental dele eram os calçados, chinelos. Ele não usava mais sapatos, sempre se esquecia de calçá-los, qualquer que fosse o clima. Mesmo com chuva, granizo ou neve, lá estava o seu chinelo xadrez marrom. Claro que o comportamento excêntrico do vovô deixava os adultos preocupados. Às vezes, Jack fingia que ia dormir e depois sorrateiramente saía do quarto de pijama e ficava sentado no alto da escada, de onde ouvia o pai e a mãe lá embaixo na cozinha, falando sobre o avô. Eles usavam palavras complicadas que Jack não entendia para descrever a sua condição. Então, discutiam sobre levá-lo para um asilo. O menino odiava ouvir os dois falarem desse jeito sobre o vovô, como se ele fosse um problema. Entretanto,
Por ter apenas 12 anos, Jack se sentia impotente para tomar qualquer providência. Mas nada disso o impedia de adorar aquelas histórias de aventuras dos tempos de guerra. Elas acabaram se tornando tão reais para o vovô que a dupla passou a encená-las. Eram contos de bravura dignos de um livro. Vovô tinha uma vitrola antiga de madeira do tamanho de uma banheira. Nela tocava música orquestrada no último volume. Bandas militares eram suas favoritas. E os dois ouviam grandiosas obras clássicas como O Poder da Grã-Bretanha, Terra de Esperança e Glória, ou ainda Marcha de Pompa e Circunstância, até tarde da noite. Duas poltronas velhas se transformavam em cabines de controle. Enquanto a música se elevava, eles faziam o mesmo em seus caças imaginários. Um Spitfire para o vovô e um Hurricane para Jack. Para o alto e além, eles iam, voando alto, acima das nuvens, despistando aviões inimigos. Toda a noite de domingo, a dupla vencia a Batalha da Inglaterra sem sequer sair do pequeno apartamento do avô. Juntos, vovô e Jack habitavam um mundo próprio e tinham incontáveis aventuras imaginárias. Entretanto, na noite que começa essa história, uma aventura estava prestes a se iniciar na vida real. Naquela noite, assim como em todas as outras, Jack dormia em seu quarto e sonhava que era um piloto da Segunda Guerra Mundial. Ele estava sentado na cabine de controle do Hurricane, enfrentando um esquadrão fatal de Messerschmitts, quando ouviu o som nítido de um telefone tocar. Trim! 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 Hoje não toca mais assim, mas naquela época tocava, tá? Que estranho, pensou ele, pois não havia telefones a bordo dos caças nos anos 1940. Mas o telefone continuava a tocar. Trim! 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 Jack acordou assustado. Ao sentar-se na cama, bateu a cabeça no bombardeiro Lancaster pendurado no teto. Ai! Verificou a hora no relógio niquelado de piloto da Força Aérea que o avô lhe dera. 2:30 da manhã. Quem poderia estar ligando àquela hora? O menino saltou do beliche para o chão e abriu a porta do quarto. Lá embaixo no corredor, a mãe falava ao telefone. Não, ele não apareceu por aqui. Após alguns instantes, ela tornou a falar. Pelo tom familiar, Jack soube que a mãe devia estar conversando com o pai. Nenhum sinal dele. E o que você vai fazer, Barry? Sei que é seu pai, mas você não pode passar a noite inteira na rua procurando por ele. Jack foi incapaz de permanecer em silêncio. Do alto da escada ele gritou. O que aconteceu com o vovô? Mamãe olhou para cima. Ah, muito bem, Barry. Agora Jack acordou. Volte para a cama, rapazinho. Você tem aula amanhã. Eu não ligo. Cadê o vovô? O que aconteceu com ele? A mamãe voltou à ligação. Barry, me ligue de volta em 2 minutos. As coisas estão complicadas por aqui. E bateu o telefone no gancho. O que houve? Perguntou mais uma vez o garoto, enquanto descia as escadas para se juntar à mãe. Mamãe deu um suspiro teatral, como se carregasse todas as desgraças do mundo nos ombros. Ela fazia isso toda hora. Naquele momento, Jack sentiu o cheiro de queijo. Não era queijo normal, era queijo fedorento. Queijo verde, queijo molenga, queijo mofado, queijo vagabundo. A mãe trabalhava na seção de queijos do supermercado e aonde quer que ela fosse, aquele futum a seguia. Os dois ficaram parados no corredor com a roupa de dormir. Jack de pijama listrado azul e a mamãe de camisola cor-de-rosa cheia de babados. Ele estava com bobs no cabelo e uma camada grossa de creme nas bochechas, na testa e no nariz. Era comum usá-lo durante a noite. Jack não sabia muito bem o porquê. A mãe se achava muito bonita e dizia que era o rosto glamuroso do queijo. Como se algo assim fosse possível. A mãe acendeu a luz e ela e Jack piscaram por um momento diante da clareza repentina. Seu avô sumiu de novo. Ah, não! Pois é, querido. A mulher suspirou outra vez. Era óbvio que ela estava cansada do sogro. Às vezes, até revirava os olhos ao ouvir as histórias de guerra do vovô.
como se ela estivesse entediada. E isso incomodava muito Jack. As histórias do vovô eram infinitamente mais empolgantes do que o queijo mais vendido da semana. Eu e o seu pai acordamos com o toque do telefone por volta da meia-noite. E quem era? O vizinho dele, do andar de baixo. Você sabe, aquele jornaleiro. No ano anterior, a antiga casa ficou grande demais para o vovô. E ele se mudou para um apartamento em cima de uma loja. Não era qualquer loja, uma banca de jornal. E não era qualquer banca, era a banca do Raj. O Raj? Isso mesmo, Raj. Ele disse que achou ter ouvido a porta do seu avô fechando com força por volta da meia-noite. Ele bateu, mas ninguém respondeu. O coitado entrou em pânico e ligou para cá. E cadê o papai? Pegou o carro correndo e está há 2 horas procurando seu avô. 2 horas? Puxa, por que diabos você não me acordou? A mãe suspirou de novo. Aquela noite estava se transformando em uma maratona de suspiros. Eu e seu pai sabemos o quanto você gosta dele e não queríamos que se preocupasse, não é mesmo? Bem, eu estou preocupado mesmo. Na verdade, ele se sentia mais próximo do seu animado avô do que de qualquer outra pessoa da família, incluindo a mãe e o pai. O tempo que passava com o vovô era sempre precioso. Estamos todos preocupados, Jack. Eu estou muito preocupado. Bem, estamos todos muito preocupados. Bem, eu estou muito preocupado. Pois estamos todos muito preocupados. Agora, por favor, chega dessa competição para ver quem está mais preocupado. Jack percebeu que a mãe estava ficando cada vez mais estressada. Por isso, achou melhor não responder à última observação, apesar de ele estar muito preocupado. Eu já falei 1000 vezes para o seu pai que o seu avô precisa ir para um asilo. Nunca! Ele vai odiar! Vovô, ou comandante Bunting, como ficou conhecido durante a guerra, era orgulhoso demais para passar seus últimos dias com uma porção de outros velhinhos fazendo palavras cruzadas ou tricotando. Mamãe balançou a cabeça e suspirou. Jack, você é novo demais para entender. Como todas as crianças, Jack odiava que lhe dissessem isso. Mas não era o momento para discutir. Mamãe, por favor, vamos sair e procurar por ele. Você está louco? Está um gelo lá fora. Mas precisamos fazer alguma coisa. Vovô está por aí perdido. Trim, trim, trim. Jack saltou na direção do telefone e atendeu antes da mãe. Pai, onde você está? Na praça? A mamãe disse que deveríamos ajudar você a procurar o vovô. Chegaremos o mais rápido possível. Mentiu ele, e sua mãe lhe lançou um olhar furioso. O menino encaixou o fone no gancho e pegou a mãe pela mão. O vovô precisa de nós. Então ele abriu a porta e os dois saíram correndo pela escuridão.